Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Eu olho daqui e vejo que muita gente faltou o culto de hoje à noite, né? De quarta-feira à noite. E hoje de manhã, e depois à tarde também, uma pessoa ligou lá de Juazeiro, terra do Padre Inciso, né? E dizendo: poxa, pastor, não dava para colocar uma igreja aqui, uma congregação para começar, né? Eu digo: mas olha, o problema é que nós não temos pastores, nós não temos pessoas que estejam prontas, dispostas a fazer isso, porque a obra de Deus é muito sacrificante, né? Exige muito sacrifício, exige muita renúncia. Tá bom. Aí quando foi de tarde a pessoa ligou de novo: pastor, puxa vida, não teria um casal assim que pudesse vir, morava aqui, aí começava um trabalho de evangelismo, ia juntando pessoas para depois estabelecer uma igreja. A gente ouve a rádio, mas não tem, vai numa igreja, não satisfaz, vai em outra, não satisfaz. Aí saiu dizendo um monte de igrejas que ela tinha ido. Ela disse: depois que se ouve essa palavra, nada mais satisfaz, só a graça de Deus. E as pessoas têm a igreja aqui e falta os cultos da igreja, hein? Que perversidade com Deus, né? Deus sendo tão bom, Deus nos dando o privilégio que eles lá estão implorando para ter, e tem pessoas que não são gratas a Deus por isso, né? Bom, vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa noite de quarta-feira. Vamos abrir a Bíblia lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. E o tema da mensagem dessa noite é: a pior heresia já introduzida na igreja. A pior heresia já introduzida na igreja. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. E diz assim o texto bíblico: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e que bom que nós estamos aqui, meu Deus. Que bom que nós temos um templo onde podemos congregar, onde podemos ouvir a Tua voz, onde podemos ser ensinados pelo Teu Espírito Santo, onde podemos alimentar o nosso espírito, conhecer a Tua palavra, mergulhar nas profundezas do conhecimento sagrado. Que privilégio, Senhor,
o Senhor nos tem concedido. Porque quantas vezes as pessoas ligam, mandam e-mails, implorando para se colocar uma igreja numa cidadezinha distante, num outro estado, numa outra capital. Pessoas que dizem: pastor, aqui não tem quem pregue essa palavra. Nós ficamos aqui sedentos, ficamos aqui famintos do alimento sólido. E o Senhor nos tem concedido esse privilégio, Jesus. Nós somos pessoas extremamente privilegiadas. Eu graças te dou por isso, meu Deus. E não há alegria maior para nós do que estarmos aqui congregados. Aquele mesmo espírito de alegria e contentamento que havia no salmista, quando ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque se vir a casa do Senhor não for motivo de alegria, se vir a igreja não gerar um contentamento dentro da gente, então tem alguma coisa muito errada com a gente. Se no dia de congregar a gente se satisfaz em ficar em casa, se ficar em casa ou vir ao culto é a mesma coisa, então tem algo muito errado com a vida dessa pessoa. Porque tem que ser motivo de regozijo, tem que ser motivo de alegria permanente. O vir à tua casa tem que gerar em nós aquela expectativa de estar chegando agora, é hoje. Você passa o dia inquieto, você passa o dia querendo que as horas passem correndo, para chegar a hora de louvar e adorar o Senhor, para chegar a hora de ouvir o que o Senhor tem a falar conosco, como nós estamos aqui agora, meu Pai. Então fala-nos nessa noite, usa-me como teu pastor, como teu servo, dá-me a inspiração, meu Deus, para que eu possa explanar a tua palavra às tuas ovelhas, porque as ovelhas não são minhas, as ovelhas não são da Cristo é Vida, as ovelhas são tuas. O Senhor é que é o pastor das ovelhas, e elas precisam ser conduzidas aos pastos verdejantes e às águas tranquilas de descanso. E o pastor terreno só pode fazer isso se ele for capacitado pelo Senhor, porque homem nenhum teria esta capacidade. Eu particularmente não teria capacidade alguma para fazer isso, porque a minha suficiência vem do Senhor, o Deus eterno, o Deus bendito. E eu te peço isso nessa noite, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Amém, irmãos? Meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo, Igreja de Jesus Cristo, família de Deus. A pior heresia já introduzida na Igreja de Jesus é o ensinamento de que o homem tem livre-arbítrio, de que o homem tem nas mãos o poder de aceitar ou de rejeitar Deus, de aceitar ou de rejeitar Jesus. E foi em cima dessa heresia que surgiu esse sistema nefasto de apelo. E isso é a pior desgraça que já se estabeleceu no mundo espiritual cristão. É a maior desgraça, sabe? E um dos versículos mais usados pelos pastores que gostam de fazer apelo, que gostam de dizer que o homem é que decide, que Deus tem que respeitar o homem, que o homem tem um livre-arbítrio, o versículo que eles mais gostam de usar para respaldar essa heresia destruidora, para respaldar esse sistema de apelo que está aí estabelecido no sistema religioso, é esse aqui que eu li na introdução da mensagem. Esse é o versículo preferido deles. Eles lêem esse versículo aqui e dizem, está vendo? A pessoa tem um coração,
O coração de cada pessoa tem uma porta, só que essa porta do coração só tem maçaneta por dentro, só a própria pessoa pode abrir. E Jesus está batendo a porta de cada ser humano na face da terra, e cada pessoa tem o livre-arbítrio de abrir ou não abrir, de deixar Jesus entrar ou de não deixar Jesus entrar. Dá para você imaginar uma cena dessa? O Deus bendito, o Deus todo-poderoso, o Deus que diz: farei toda a minha vontade, o Deus que diz que é o homem, e vem o cara e diz: não, Deus está batendo na porta de cada pessoa, de cada ser humano na face da terra. E a pessoa ouve Jesus bater, se ela for boazinha, ela abre a maçaneta do coração, a porta do coração por dentro e diz: entre, Senhor. Se ela for malzinha, ela diz: não quer abrir porta aqui nada, eu não quero nada com ele. E ou ele continua batendo ou vai embora de cabeça baixa. Bom, em primeiro lugar, coração não tem porta. Coração tem ventrículo direito, ventrículo esquerdo, coração tem válvula mitral, tem veia aorta, mas não tem porta, muito menos maçaneta nenhuma. Não, irmãos, aqui nesse versículo, Deus está falando com uma igreja. Veja que é uma carta à igreja de Laodiceia. Não está falando com pessoas ímpias, não está falando com pessoas incrédulas, está falando com pessoas convertidas. Está falando com pessoas salvas. Só que eram pessoas que estavam vivendo uma vida espiritual de total indiferença, de total frieza com as coisas de Deus. Esse era o drama. Aliás, esta igreja aqui de Laodiceia, ela é um retrato vivo de quase a totalidade da igreja hoje. Uma igreja de pessoas frias, uma igreja de pessoas completamente indiferente com as coisas de Deus. Aqui no versículo 15, o Senhor disse assim, observe que no versículo 14 ele diz que ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Era uma carta escrita ao anjo da igreja, ao pastor, né? E ele se identifica: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, quer dizer, o próprio Deus. Aí no versículo 15 ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Olha, a primeira coisa que me chama a atenção é que Deus conhece as nossas obras. Por isso que é bom fazer tudo certo. Por isso que é bom fazer tudo que Deus manda fazer. Por isso que é bom servir a Deus. Por isso que é bom obedecer a Deus. Porque Deus conhece todas as nossas obras. Deus está vendo agora as pessoas que foram negligentes, que não estão aqui nessa noite. Deus está vendo onde elas estão, o que elas estão fazendo. Mas Deus também está vendo quem está aqui. Deus está vendo quem trabalhou o dia inteiro e mesmo cansado diz: não, eu tenho compromisso com Deus. E não veio resmungando, não veio murmurando, veio com alegria no coração. Conheço as tuas obras. Por isso que é bom ser dizimista, por isso que é bom ser um generoso ofertante, porque Deus vê tudo, Deus conhece tudo. Amém? Agora, ele diz, em relação à turma dessa igreja aqui: nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Curioso, não? O que é na sua cabeça, o que você imagina que seja um cristão frio? São várias coisas. Eu não vou falar todas aqui. Mas eu poderia dizer para você que dentro dessas várias coisas que se encaixam nisso aqui, é aquela pessoa que vive apegada às obras da lei, é aquela pessoa que vive lá apegada ao batismo das águas, aos jejuns, aos sacrifícios, ao duro trato do corpo. Esse é um cristão frio. E o que é um cristão quente? É aquela pessoa que já rompeu com a lei. É aquela pessoa
que vive apegada à graça de Deus. É aquela pessoa que agora não vive mais por obras da lei, ela agora vive por fé na palavra, por fé nas promessas, por fé no poder sobrenatural de Deus. É aquela pessoa que abraçou de verdade a nova aliança, que Paulo diz, de melhores e superiores promessas. Aqui. Porque o mundo espiritual, irmãos, ele se divide em duas partes: antes e depois da ressurreição. Antes da ressurreição era o quê? A velha aliança. Depois da ressurreição, a nova aliança. Antes da ressurreição, enquanto estava em vigência a lei, se dizia: a paz do Senhor, Deus te abençoe. Depois da ressurreição, quando se estabelece o novo pacto, como é que nós dizemos? Tu és um abençoado, graça e paz, tu és mais do que vencedor, tu és um eleito, tu és um predestinado. Olha como as coisas começam a mudar. Por que nós não dizemos mais Deus te abençoe? Porque a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele já fez isso na cruz. Então Jesus disse aqui: quem dera fosses frio ou quente. Olha, ou a pessoa é da lei, ou a pessoa é da graça. Ou ela faz tudo aquilo que se fazia na lei, ela jejua, ela batiza nas águas, ela faz circuncisão do prepúcio, ela paga o preço, ela guarda os dias de festa, luas, sábados, etc. Ou ela rompe definitivamente com tudo que era da lei, tudo que era para os judeus, e passa a viver por fé. Paulo disse aos Hebreus o quê? O meu justo viverá pela fé. Então o problema desta igreja aqui é que eles não viviam totalmente pela lei, mas também não viviam totalmente pela graça. Eles faziam uma mistura de lei e graça. E quando se mistura a lei com a graça, você sabe qual é o resultado? Uma grande desgraça. Uma grande desgraça, que é o que a maioria do sistema religioso faz. Mistura a lei com a graça. Só que quando mistura a lei com a graça, normalmente, eles colocam lá, para cada quilo, 950 gramas de lei, 10 gramas de graça. Esse é que é o drama. Olha como é uma grande desgraça. No versículo 16, Jesus continuou dizendo assim para os irmãos da igreja de Laodiceia, como ele está dizendo hoje para os irmãos de todas as igrejas, inclusive para a nossa. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você sabe quando uma pessoa está com mal-estar, aquela, né, má digestão, comeu alguma coisa que fez mal, o que normalmente manda a pessoa fazer para ela poder provocar? Tomar um pouquinho de água morna. Provoca vômito de imediato. Água morna, está aqui. Estou a ponto de vomitar da minha boca, porque és morno. O que é ser morno, hein? É o que eu acabei de dizer também agora, é o que mistura a lei com a graça. Quando a pessoa mistura a lei com a graça, meu irmão, ela não tem noção da verdade de Deus. Ela não tem uma firmeza espiritual. Ela começa a aceitar tudo. Ela tanto aceita o bem como ela aceita o mal. Ela tanto aceita a verdade como ela aceita a mentira. Para ela tudo é de Deus. Uma pessoa que é morna, espiritualmente falando, que mistura lei com graça, está aqui ou está em casa, é a mesma coisa. Ela não sente diferença. Está aqui ou está num lugar onde manda as pessoas fazerem corrente, para ela é a mesma coisa. É aquela pessoa que diz assim: não, Deus é o mesmo. Já ouviu isso? Não, mas Deus é o mesmo. Então o morno é aquela pessoa que faz comunhão da luz com as trevas. É aquela pessoa que uma quarta-feira vem ao culto, na outra quarta-feira não vem, uma quarta-feira vem, passa 3 sem vir, vem domingo de manhã, não volta domingo à noite, vem à noite, não vem de manhã.
Pastor, domingo eu nem vi à noite. O senhor está me chamando de morno? Eu não escrevi Bíblia nenhuma. Deus que me livre. Quem escreveu isso aqui foi Deus. Não fui eu, está aqui. Na realidade, irmãos, esse ser morno aqui, o Senhor está falando de um cristianismo onde não há verdades absolutas, um cristianismo onde as pessoas não têm compromisso, um cristianismo de misturas, sabe aquelas misturas que se fazem aí e que acabam anulando a verdade da graça de Deus? É isso que Deus está dizendo, olha, estou a ponto de vomitar-te, isso provoca náuseas em mim, isso provoca nojo em Deus, por isso que ele diz, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, vocês estão me dando indigestão, eu estou sentindo nojo de vocês. Você já imaginou Deus falando isso para uma igreja? Não está falando com macumbeiros, não está falando com ímpios, está falando com um povo que estava dentro da igreja. No versículo 17, o Senhor continuou e disse, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha, aqui está o engano do diabo, que vem destruindo a vida de muitos eleitos de Deus. Fazer a pessoa imaginar, como eles aqui imaginavam, que porque eles eram pessoas ricas, porque eles eram pessoas que possuíam muitos bens materiais, aí eles começaram a imaginar que isso era a prova de que eles estavam bem espiritualmente. Isso é uma coisa tão diabólica. Às vezes a pessoa chega à igreja e ela vem puxando o cachorrinho, como se diz. Na pior, na pindaíba, tanto material como espiritual. Mas se ela começa a prosperar, começa a chover na horta, começa o dinheiro a entrar, começa as coisas a darem certo, começa a ter vitórias, começa a comprar carro, começa a comprar casa, começa a haver, via de regra, uma mudança de comportamento. Não são todos, mas alguns caem nessa armadilha aqui. Quando chegou que estava cheio de carências, cheio de necessidade, quarta-feira à noite, culto 7 da noite, 6 horas, o cara já estava na igreja, era o primeiro a chegar. Sentado no primeiro banco. Poxa, o irmão já chegou já, gosto de chegar cedo, porque eu me acalmo, não gosto de chegar correndo. Domingo de manhã, culto 9 horas da manhã. 8h30, a pessoa já estava na igreja. Vai para casa, domingo à noite, culto 6 horas, 5h30 já voltou. Olha, não falta quarta, não falta domingo de manhã, não falta domingo à noite. A pessoa está a 1000 por hora. Aí começam as coisas a mudarem. Começa a ver uma prosperidade financeira. Ela começa a ver os caminhos se abrindo, as portas fechadas se abrindo. Aí começa a achar que não há mais necessidade de agir como ela vinha agindo no início. Não, faltar uma quarta-feira, de vez em quando não tem problema. Já começa a dizer também, não precisa ser tão rigoroso. Deus está vendo, eu também tenho que cuidar da minha vida, eu também tenho que correr atrás do prejuízo, né, Deus? O senhor entende, né? O senhor entende, né? Domingo vem, domingo não vem, um dia vem de manhã, não volta à noite, outro dia não vem de manhã, vem à noite, às vezes um domingo vem de manhã à noite, aí falta o outro domingo. E se você chegar para a pessoa e dizer, irmão, olha, isso não é bom, isso não agrada a Deus, isso não vai dar certo, isso vai acabar te trazendo consequência, olha a disciplina de Deus. O cara ouve e diz assim, não é bem assim. Se eu tivesse mal com Deus, as coisas não estavam dando certo. Olha como está dando certo. Olha como eu estou ganhando dinheiro.
Olha como o meu comércio está progredindo. Olha a minha empresa como está crescendo. Olha como eu estou sendo bem sucedido. E ela começa a achar que isso é a prova de que ela está bem espiritualmente. E que nós que estamos exortando é que estamos errados. Então a visão desses irmãos aqui de Laodiceia é que eles estavam ricos, tinham muitos bens, tinham uma vida financeira bastarda, não precisavam mais de coisa alguma. Estamos bem, Deus está nos abençoando, está tudo dando certo, a mão de Deus está estendida sobre nós, a graça de Deus está sendo derramada, as janelas dos céus estão abertas, olha como é que está a nossa vida. Essa era a visão que eles tinham. Mas eu pergunto para você nessa noite, qual era a visão que Deus tinha deles? Aqui, ó, lê na tua Bíblia. Infeliz, miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês são miseráveis, vocês são infelizes, vocês são pobres, vocês são pessoas cegas, vocês estão nus. Eram pobres espiritualmente, eram cegos, porque estavam incapazes, eles eram incapazes de enxergar a verdade de Deus. Estavam nus, porque não tinham vestes espirituais, estavam vivendo uma vida sem santidade. Eu já expliquei aqui. Existe uma santidade para a salvação, que essa Deus imputa ao nosso espírito. Nós não podemos fazer, só Deus faz. Né? Com um único sacrifício, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Isso Deus fez na cruz. Mas existe uma santidade, que nessa santidade, que é para ver Deus agir, que é para ver Deus se manifestar, nós temos participação. Lembra lá em Hebreus? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor agir, ninguém verá o Senhor galardoar, ninguém verá o Senhor responder promessas, né? Fazer os sonhos se tornarem realidade. E essa santificação, no texto grego original, é agiasmos, a palavra. Sem agiasmos, ninguém verá o Senhor. O que é agiasmo? Vocês lembram o que é agiasmo? Então vamos lá. Agiasmos. Viver separado do que é profano. Dedicação. Pastor, quer dizer que santificação também tem a ver com a minha dedicação às coisas de Deus? Tem. Uma pessoa que não é dedicada não é uma pessoa santa. Devotamento. O que mais? Temor reverencial. Você acha que uma pessoa que tem temor a Deus trata Deus como se fosse um qualquer? Você acha que uma pessoa que tem temor a Deus faz da igreja um clube de lazer? Clube de lazer é assim, ó. Você é sócio do Santa Cruz, ó. Pastor, você está em Fortaleza. Você quer criar um conflito de... Tem um Santa Cruz também aqui? Não, mas vamos falar o cara é sócio do Fortaleza, ou então do Ceará, ou do Náutico. Ele faz um título de sócio, paga, ele vai no dia que ele quer. Ele não está com vontade de ir, ele diz, não vou para o clube, eu quero ir para a praia, vai para a praia. Chega outro domingo, sol, não, hoje eu estou afim de ir para o churrasco no campo, vai para a fazenda. Aí chega o domingo e diz, não, vamos dar uma chegadinha no clube. Tem gente que trata a igreja como se a igreja fosse um clube de lazer. Como se vir ao culto não fosse um compromisso com Deus. Então uma pessoa que procede assim não tem temor reverencial. Não tem. Aqui, estavam vivendo uma vida sem santidade. Eu poderia falar muito mais coisas, né? Versículo 18. Deus continua e diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires,
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. O que significa comprar ouro refinado pelo fogo? É a aceitação do evangelho da graça de Deus. Sem misturas, sem doutrinas de homens, sem paganismo, sem misticismo. A palavra, quando é pregada pura, ela é como ouro refinado pelo fogo. O ouro mais puro que tem, já saiu todas as impurezas, o fogo tirou todas as impurezas. Pastor, e como é que uma pessoa vai comprar ouro sem ter dinheiro? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1. Aqui ele usa outros adjetivos, mas é a mesma coisa. Isaías capítulo 55, versículo 1. Deus diz assim: a todos vós o que tendes sede, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Só que aqui ele está falando, está usando outro substantivo, vinho e leite. Então, olha só. Esse ouro que você compra sem dinheiro são essas verdades absolutas de Deus. Não precisa de dinheiro, precisa de revelação. Precisa que Deus ilumine os olhos espirituais do coração. Não precisa de dinheiro nenhum. São verdades mais valiosas, mais preciosas do que o ouro, do que a prata, do que os diamantes, do que tudo que você possa imaginar nesse mundo, e você não precisa de dinheiro para comprar. Você só precisa que Deus te revele em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas Jesus também disse: vestiduras brancas. Isso aqui significa viver uma vida de santidade. Mas é uma santidade que é gerada pelo conhecimento e prática da palavra. Lá em João capítulo 17, versículo 17, lembra que Jesus disse assim: Pai, santifica-os com jejum. Não? Ué, mas é o que a turma mais faz aí. Irmão, tem que jejuar para mortificar a carne. Irmão, tem que jejuar para viver vida santa. Jesus não ensinou. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais a palavra entra na minha cabeça, na minha mente e desce para o meu coração, e eu coloco ela em prática, mais a palavra vai gerando em mim uma vida santa. Em todos os sentidos. Veja, não é perfeição. Porque perfeitos só quando Jesus voltar e nós recebemos um corpo glorificado. Mas é uma santidade. Você passa a viver um tipo de vida completamente diferente desse mundo aí fora. As pessoas têm que ver em você essa diferença. No teu trabalho, as pessoas olham e dizem: tem alguma coisa diferente com esse cara. Tem alguma coisa diferente com essa mulher. Ela é diferente da gente, ela pensa diferente, ela fala diferente, ela procede diferente. E quando ele começa a esmiuçar, aí descobre que você é uma pessoa de Deus. Amém? Olha, compre vestiduras brancas. Vocês estão nus. Vocês não estão vivendo uma vida santa. Né? Na sequência, Jesus disse assim: e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Que colírio é esse? Como é que esse negócio aqui de comprar colírio para ungir os olhos, a fim de que nós vejamos? É o despertamento para que você consiga enxergar as verdades espirituais. As pessoas da igreja de Laodiceia, elas não estavam enxergando as verdades espirituais, nem tampouco a situação precária
espiritualmente falando, que eles estavam vivendo. Olha, não existe nada pior do que, além de não enxergar verdades espirituais, você não enxergar a situação precária que você está vivendo espiritualmente. O cara não enxerga. Um chega, exorta, o pastor exorta, Deus exorta, todo mundo exorta, sabe? E ele não enxerga, ele acha que está bem. Não, eu estou bem. Importante é que Deus conhece o meu coração. Já ouviu? Irmão, irmã, não proceda assim, não faça isso, não faça aquilo. Não. Irmão, eu sei o que é que eu estou fazendo. Deus conhece o meu coração. Olha, essa é a pior desgraça, é o pior auto-engano. É o que acontecia com essa igreja aqui. Eu falei de iluminar os olhos do coração, não foi? Isso me faz lembrar o que Paulo falou para a igreja de Éfeso. Efésios capítulo 1, versículo 18. Ok? Ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Tremendo isso aqui, né? Quer dizer que nós que somos de Deus, irmão, nós temos olhos espirituais que precisam serem iluminados por Deus. Porque se não tiver olhos iluminados, não consegue ver as profundezas de Deus. Não consegue. É por isso que você vê um monte de gente que está dentro das igrejas, tem Bíblia, ouve pregações, escuta rádio, lê livros, e não consegue enxergar a verdade da predestinação, não consegue enxergar que salvo uma vez, salvo para sempre, não consegue enxergar que na cruz do Calvário Jesus fez a obra completa, que na cruz do Calvário ele expulsou o príncipe desse mundo, ele colocou os demônios em algemas eternas, e aí vive como miserável, pobre, cego e nu. Então, o colírio que unge os nossos olhos, para que a gente veja essas verdades aqui de Deus, é a palavra da graça de Deus e o próprio Deus, na sua manifestação do Espírito Santo. Esse é o colírio. Amém? Deixa eu voltar lá. Apocalipse 3, 19. No versículo 19, Jesus diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quer dizer que Deus nos educa, Deus nos corrige, Deus orienta, porque Deus nos ama. Então, a disciplina de Deus tem como objetivos, olha, corrigir, curar, restaurar. Mas Ele só faz isso na vida daqueles que Ele ama. Ou na vida dos filhos. Se não é filho, não recebe correção de Deus, não recebe disciplina de Deus. Pastor, eu faço uma coisinha à toa, eu já sinto que Deus puxou minha orelha. Eu sinto que Deus me disciplina. Mas o meu vizinho, pastor, o cara não quer nem saber de Deus, não vai à igreja, pinta os canecos e não acontece nada. Pois é. Porque não é filho, é bastardo. Mas Deus nos disciplina porque Deus nos ama. Para que a gente venha participar da sua santidade. Depois Jesus continuou e disse: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele estava dizendo, olha, sejam fervorosos. Você tem que ser fervoroso na tua vida espiritual. Fervoroso no louvor. Você está vendo como eu estou pregando com fervor? Está vendo? Por quê? Porque
Sabe, eu não consigo fazer uma pregação de outra maneira. Tem gente que chega na hora do louvor, parece uma mosca morta. O louvor, aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, dá até vontade de dar soco no ar. E a pessoa está olhando para os outros. Olhando para o altar, como se aqui fosse um show. Estou assistindo um show. Então Deus está dizendo, sejam fervorosos. Sejam interessados nas coisas espirituais. Tenham interesses. Sejam dedicados às coisas do Espírito. Se envolvam com a minha obra. Tem gente que não se envolve com a obra de Deus nunca. Você já imaginou se eu descesse daqui agora e fosse de um por um de vocês e dissesse, você já se envolveu com a obra de Deus em quê? O que você ia responder se fosse um por um? Qual é o envolvimento que você tem com a obra de Deus? O que você ia responder? Não, eu venho ao culto. Isso aí eu também venho. Aí não disse nada. O que você se envolve? Fala aí alguma coisa que você se envolve. Além de vir aqui sentar no banco de igreja e assistir uma pregação. Cantar um hino. Além de dar um dízimozinho, uma ofertazinha. Fala mais alguma coisa que você se envolve. Você se envolve com a igreja em quê? Com a obra de Deus em quê? Ah, pastor, aos sábados eu venho aqui, eu ajudo na lavagem do templo. Meia dúzia de pessoas fazem isso aqui na igreja. Pastor, eu participo da feirinha. 3 ou 4 irmãs fazem isso. E o resto, faz o quê? Pastor, o senhor faz o quê? O senhor se envolve como? Sou pastor. Sou tesoureiro. Sou office boy. Quantas vezes eu saio daqui para fazer serviço da igreja na rua? Quantas vezes? Eu digo, não, eu vou. Não tem que ir ali no banco. Eu vou no banco. Não tem que ir ali porque precisa comprar isso, comprar aquilo. Uma vez eu não lembro, não sei se foi a Ruth. Foi você que foi comigo, Ruth, na cidade? Foi? O pessoal estava reclamando, estava precisando de rodo, vassoura. Eu digo, Ruth, vamos ali comigo. Aí fomos ali no centro, né? Eu saí comprando rodo e... Não estou nem aí, no meio da rua, carregando rodo e vassoura para trazer para a igreja. Fiz isso ou não fiz? Ela está ali, ó. Sou conselheiro, sou psicólogo, sou cozinheiro. Vamos fazer uma comida gostosa para os irmãos. Puxa vida. Vocês, irmãs da igreja, nunca nem se oferecem para ajudar. Nunca nem perguntam assim, pastor, sábado o senhor precisa que eu venha aqui dar uma mãozinha? Cortar um tomatinho, assim, ó. Se eu cortar 2 tomatinhos, já dei minha ajuda. Vocês nunca fizeram isso. Mas vocês já chegaram lá em cima e me pegaram cortando verdura. Me pegaram na beira do fogão mexendo. Porque eu me envolvo com a obra. Eu poderia dizer, não, eu sou pregador. Eu prego. Outras coisas, não. Eu faço tudo. O que precisar é comigo mesmo. Se envolvam com a minha obra. Se arrependam dessa vida caótica que vocês estão vivendo. Se arrependam dessa indolência que vocês estão vivendo. Então era uma igreja de pessoas mornas. Era uma igreja de pessoas que não se comprometiam com nada. E mesmo assim elas achavam que estavam indo muito bem.
e que não precisava de nada. Não, estamos indo muito bem. Temos dinheiro, temos casa, temos carro, está chovendo na minha horta. Bom, depois disso, aí vem o versículo chave dessa palavra aqui, que é o versículo 20, que a gente vai ler outra vez. Depois que Jesus falou tudo isso, aí ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, Jesus está dizendo aqui: olha, eu estou tomando uma posição, eu estou exortando vocês para que vocês despertem, para que vocês mudem a maneira de viver. Aí ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, se vocês derem ouvido ao que eu estou dizendo, se vocês derem ouvidos à minha exortação, se vocês mudarem o comportamento, se vocês se arrependerem da maneira que vocês estão vivendo, vocês vão ter uma vida de comunhão íntima com Deus. Irmãos, nada é mais precioso do que você ter uma vida de intimidades com Deus. Nada é mais importante. Mas também vou dizer uma coisa: nada é pior nesse mundo do que você ter uma vida sem estar em comunhão com Deus. São dois extremos. Terrível. Então fugir disso aqui é ensino de demônio. É heresia destruidora. Dizer que isso aqui é livre-arbítrio, que abre a porta por não sei aonde, e a maçaneta está por dentro, não sei da quanta. Não está nada disso aqui. Agora, por causa deste engano, irmãos, a igreja desprezou o método de Deus e abraçou um método que foi inspirado pelo diabo. Vira para a pessoa e diz: você se considera um pecador? Considero. Você quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? Se o cara disser quero. Você quer ir para o céu? Quem é que não quer ir para o céu, hein? Eu nunca encontrei ninguém na minha vida que dissesse para mim: eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Você já encontrou alguém que dissesse isso? Já encontrou, Silvio? Eu nunca encontrei. Pergunta para um espírita se ele quer ir para o céu. Ele vai dizer: mas lógico, você é louco. Pergunta para um católico, ele vai dizer que sim. Todo mundo quer. Aí o cara diz: não, lógico que eu quero, claro que eu quero. Então, faça uma oração sincera, pedindo para Jesus entrar no teu coração. Repita comigo. Aí a pessoa repete, ó: Senhor Jesus. Sim, bota as mãozinhas assim. Fecha os olhinhos, viu? Olha, com sinceridade, viu? Senhor Jesus, nesse momento, eu abro a porta do meu coração e convido o Senhor para que entre e faça morada em minha casa. Pode trazer as malas, as bagagens, tudo que o Senhor quiser trazer. Traga, eu aceito tudo. Irmãos, isso é a pior desgraça que poderia ter sido introduzida dentro da igreja. Porque a pessoa, ela passa a se julgar uma pessoa salva, não pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas porque ela atendeu um apelo, porque ela fez uma oração sincera, pedindo para Jesus entrar no seu coração. Ela começa a se considerar salva por causa disso. Ela começa a se considerar filho de Deus, não porque Deus a predestinou, mas porque ela diz: não, eu atendi um apelo, fiz uma oração sincera, então eu sou filho do Deus Altíssimo. Olha, esse não é o método de Deus. O método de Deus, eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia,
pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha só, presta atenção. Jesus não disse aqui: olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E agora, quem é que gostaria de fazer uma oração e pedir para que eu faça morada na sua vida? Alguém quer fazer? Hein? Alguém quer me aceitar agora? Não fez isso. O que ele fez? Não, ele não fez, ele disse: arrependei-vos e crede no evangelho. Esse é o método de Deus. E preste atenção, porque tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, esse arrependimento e essa crença no evangelho sempre vai ser evidenciado pelos frutos que a pessoa apresenta, sempre vai ser evidenciado pela maneira de viver da pessoa. O problema é que hoje isso é desprezado completamente. Você pergunta para uma pessoa: você é salvo? Ah, sou, graças a Deus que eu sou. Se você fizer uma segunda pergunta: como é que você sabe que você é salvo? Você sabe qual é a resposta que as pessoas dão? Não, porque um dia eu aceitei Jesus, eu fiz uma oração sincera, pedindo para ele entrar no meu coração, por isso eu sei que eu sou salvo. Isso é brincadeira. Isso é uma brincadeira de mau gosto. A evidência da salvação, a evidência do arrependimento, a evidência de uma fé genuína na palavra, é uma vida transformada, e não só transformada, continuamente transformada por Deus. Olha, Deus vai transformando a nossa vida continuamente, dia após dia, semana a semana, mês após mês, ano após ano. Essa é a evidência. Pastor Carlos, como é que eu sei, pastor, que eu me arrependi de verdade uns anos atrás? Eu me arrependi uns anos atrás. Como é que eu sei? Sabe como é que você sabe? Quando você continua se arrependendo hoje. Porque esse arrependimento aqui não cessa nunca. Nós estamos sempre nos arrependendo. Pastor, e como é que eu tenho certeza que eu criei no Evangelho da Graça de Deus há alguns tempos atrás? Quando você continua crendo hoje. Quem crê no Evangelho, crê até o dia de sair desse corpo de carne. Não tem jeito. Não para no meio do caminho. Agora, o evangelho que é pregado hoje é apenas um ritual. É uma vergonha. Não exige arrependimento. Não exige que a pessoa creia na palavra, que creia no evangelho da graça, até porque esse evangelho da graça de Deus não tem sido pregado. Como é que vai exigir que a pessoa creia no evangelho se o evangelho não é pregado? Infelizmente, a igreja moderna não tem pregado o evangelho. Quando eu digo evangelho, eu estou me referindo àquele evangelho único para a igreja que Paulo recebeu mediante revelação de Jesus Cristo ressuscitado. Porque não existe outro. Essa conversa fiada de dizer que Mateus, Marcos e Lucas são evangelho, isso é conversa para boi dormir. Só existe um evangelho. E esse evangelho único foi revelado a Paulo. Olha o que ele diz em Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Paulo diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo disse: esse evangelho que eu prego, eu não aprendi com Pedro, eu não aprendi com Mateus, com Marcos, com Lucas, eu não aprendi com João. Esse evangelho que eu prego, olha, eu recebi
mediante uma revelação de Jesus Cristo. Jesus apareceu para mim, depois de ressuscitado, e mandou que eu escrevesse o Evangelho para a igreja, como ele apareceu a Moisés lá no Sinai e deu as leis. Está aqui. Ouça os sermões que estão sendo pregados hoje, no rádio, na televisão, nas inúmeras denominações, ou então faça uma visita às livrarias evangélicas, vejam os livros que estão sendo escritos e faça uma comparação daquilo que é pregado, daquilo que é escrito com as pregações de Paulo. Compare o que essa gente anda escrevendo com aquilo que Paulo escreveu aqui nas epístolas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você puder, se você tiver a oportunidade um dia, procure ler os livros que foram escritos por exemplo, Charles Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores da graça de Deus do século XIX. Procure ler os livros escritos pelo pastor inglês Dr. Martin Lloyd Jones. Veja o que esses homens escreviam. Eles escreviam sobre o Evangelho, o que era o Evangelho. Eles escreviam sobre o que era a verdadeira conversão. Como é que se sabe se uma pessoa nasceu verdadeiramente de novo? Se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Veja se tem alguém hoje pregando sobre esses temas que são pilares da vida espiritual cristã. Veja se tem. A não ser esse louco aqui e mais alguns loucos, uns poucos loucos espalhados pelo mundo. Você não vai ouvir ninguém pregando sobre a verdade que liberta. Se você for às livrarias evangélicas hoje, tente encontrar livros que abordem essas coisas profundas de Deus, a soberania de Deus, a segurança eterna da salvação, né? Que abordem a nossa preexistência com Deus. Você não vai encontrar nada, mas não vai encontrar mesmo. Hoje você só ouve ou só lê coisa do tipo assim, 12 passos para a salvação. O cara tem a coragem de escrever um livro e dizer, eu vou te dar 12 passos que se você seguir, você é salvo. Ou então, a corrente dos empresários, o poder do jejum, como quebrar maldições hereditárias. Você já imaginou comprar uma porcaria de um livro desse? Como quebrar maldições hereditárias? Cuidado! 2 pontos. O diabo está em teu derredor. É isso que você encontra, pessoal. O poder da mulher que ora. Aí você diz assim, pastor, mas olha só, pastor. Nunca as igrejas estiveram tão superlotadas como nos dias de hoje, pastor. É verdade. Pastor, as multidões estão invadindo os templos. É verdade. Mas você sabe o que é o cruel dessa realidade? É que as multidões estão invadindo os templos, elas entram nos templos, elas estão fora dos templos, vazias de Deus, entram nos templos e continuam tão vazias de Deus como antes, tão miseráveis quanto estavam antes. Eu fui falar isso para um pastor que estava conversando comigo pelo Skype, pastor de Curitiba. E ele disse, não, mas sabe o que é, pastor Carlos Magno? O motivo disso é porque as pessoas não estão levando Deus a sério. Eu digo, não, senhor. Não. Isso aí é mentira. O motivo disso, pastor, é porque as pessoas
continuam tão miseráveis quanto antes, porque as pessoas não têm nascido de novo. Elas não nascem de novo, elas não ouvem evangelho. Esse é o motivo. Elas nunca ouviram o evangelho, continuam sem ouvir e por isso não nascem de novo. Só nasce de novo quando ouve a palavra da verdade. Já que está aqui pertinho, Efésios 1,13. Tem muita gente que ouve pelo rádio, né? É bom acompanhar e ver. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Olha, eu só fui entender isso aqui com a revelação da graça de Deus. Aí eu caiu a ficha. Vocês entenderam? Foi quando eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da minha salvação, e eu criei, porque Deus imputou o dom da fé, que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu achava que antes eu era batizado com o Espírito Santo, mas você acha que uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo fica induzindo os outros a colocar a fé numa rosa, num copo com água, a dar todo o dinheiro para que Deus traga o marido de volta, para que Deus cure uma doença? Você acha que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz isso? Você acha que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa violenta, brigona? Eu era assim. Eu era assim. Daquele tipo, demônio eu expulso em nome de Jesus. Cabra safada na bala. Pá, pá. E andava com uma pistola automática desse tamanho. É. Andava com uma pistola dentro do carro. E se vacilar eu mando bala, meu irmão. Em nome de Jesus. Você sabe quando é que eu mudei? Ou quando é que Deus me mudou? E me fez um homem dócil, que não é violento. Não confunda docilidade, mansidão com frouxidão. São duas coisas diferentes. Eu não sou frouxo, Deus não torna a gente frouxo. Né? Já pensou um homem como o irmão Agostinho, tenente da polícia militar frouxo? Os caras expulsam da polícia. Diz, não, aqui não é lugar para frouxo. Né? Mas você é dócil, você é manso, você não é violento, sabe? Você semeia a paz, você tem domínio próprio. Deus me tornou assim, aqui ó, depois que ouviste a palavra da verdade. Eu antes ouvia a palavra da mentira. Como é que uma pessoa que está ouvindo a palavra da mentira vai ser batizada com o Espírito Santo? Impossível. Tem que ouvir a palavra da verdade. Agora, para a gente terminar, Romanos capítulo 10. Só mais 2 minutinhos aí, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 14. Paulo disse à igreja: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Já imaginou isso? Como é que eles vão crer no Deus da Bíblia, no Deus soberano, se não há quem pregue? Se eles nunca ouviram nada sobre esse Deus, só ouviram sobre um Deus perverso, um Deus mau, um Deus castrador, um Deus desmancha prazeres. Como crerão? Como ouvirão, se não há quem pregue? Porque hoje, ao invés de pregar o Evangelho, os pregadores, eles fazem as pessoas tomarem decisão. Eles criam um ambiente, fazem uma manipulação terrível, para induzir as pessoas a atenderem um apelo, fazerem uma corrente para ficarem ricas, para Deus dar a elas uma casa própria, um automóvel, para serem curadas. E por isso as vidas das pessoas nunca mudam. Por isso que a igreja de Jesus
não tem influenciado a sociedade de uma maneira positiva. Porque a igreja não conhece o Evangelho. Porque a igreja, ela não se preocupa com a verdadeira conversão. Não se preocupa. Ao invés da pregação do Evangelho, o que você ouve aí são vãs filosofias, são mensagens de autoestima, são mensagens de cunho psicológico. Aí tudo isso aliado a um tipo de música que faz as pessoas ficarem como se estivessem hipnotizadas. Eu vi isso. Você vê as pessoas, parece que estão hipnotizadas. O hipnotismo do diabo. Você chega assim e diz: pegue todo o dinheiro que você tem agora, jogue aqui e volte a pé para casa. E vem todo mundo na hora, meu irmão. Ninguém pensa duas vezes. É um hipnotismo diabólico. Se você der teu salário inteiro, dinheiro do mês, Deus vai curar o teu câncer. E a pessoa nem para pensar. Ela chega e dá o salário todo, passa o mês inteiro pedindo emprestado com fome, mas dá. É um hipnotismo. Lamentável, né? Então o que nós temos visto é um monte de pregadores superficiais, que a única coisa que fazem é falar aquilo que as pessoas querem ouvir, que elas vão ter carro do ano, que elas vão ter casa própria, que elas vão ter saúde perfeita, que elas vão viver uma vida sem problemas. Porque, na verdade, infelizmente, é isso que a maioria dessas pessoas que estão aí no meio dessas multidões que superlotam os templos querem. Elas não querem Deus. Elas querem casa, automóvel, dinheiro, vida com saúde perfeita, vida sem problemas. Então, não há conversão, não há poder, é uma coisa que não tem brilho, não há santidade, porque o Evangelho foi jogado na lata do lixo. Quando o Evangelho da graça de Deus é pregado, quando alguém tem a coragem e a ousadia de trazer esse Evangelho de volta para o púlpito, aí sim, você vê Deus se manifestando sobre a vida de homens, de mulheres, de crianças, sobre o casamento, Deus libertando gente das drogas, Deus levantando o caído, Deus fazendo o maior milagre que Deus faz na vida do homem, que é o milagre do novo nascimento. E vou dizer mais. Quando Deus salva um filho seu, Ele muda a vida daquele filho dele por inteiro. Muda por inteiro. E vou dizer mais ainda. Deus jamais abandona um filho dele no meio do caminho. Não há essa possibilidade. Não há. Isso é para você ver como Deus te ama. Para você ver como você está seguro nas mãos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Mas é bom ver. Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses. Cadê? Fugiu? Achei. Capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz o Espírito Santo através desse homem. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Aquele que começou boa obra na tua vida, meu irmão, ele vai completar a boa obra. Deus nunca deixa um filho dele no meio do caminho. Nenhum filho de Deus vai ser lançado no inferno. Nenhum filho de Deus pode dizer: eu aceitei Jesus. Não pode. Você já estava nas mãos de Deus desde o ventre da tua mãe. Pastor, desde o ventre da minha mãe? É. Pelo menos a minha Bíblia diz isso. Isaías, capítulo 46.
versículo 3 e 4. E agora a gente termina. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Isaías capítulo 46, versículo 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Aleluia! Quer dizer que desde que Deus nos criou nos céus, como seres espirituais, a sua imagem, a sua semelhança, que Deus nos carrega. E desde o momento que Ele revestiu o nosso espírito de pele, de carne, de ossos, de tendões, no ventre da nossa mãe, daqui, que Ele nos leva nos braços. Aleluia. Nós não estamos aqui entregue à nossa própria sorte. Não, você está nos braços do Deus bendito, do Deus eterno. E o versículo 4. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cães, até que você seja sepultado, eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Aleluia. Isso aqui é para que você tenha paz. Glória a Deus. Viva a tua vida crendo nisso aqui, ó. Deus nunca te deixa, você nunca será abandonado por Deus. Pode vir crises, pode vir lutas e virão, porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas na hora das aflições, olha, isso aqui traz descanso. Puxa vida, eu estou nos braços de Deus. No meio da tempestade eu estou nos braços de Deus. Eu não estou aqui entregue à minha própria sorte. Eu estou nos braços de Deus. Você está nos braços de Deus, nos bons e nos maus momentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus, diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Olha, só isso aqui, como se isso fosse pouca coisa, já seria suficiente para a gente vir à igreja, aos cultos, de joelho no meio da rua, rachando o joelho, se necessário fosse. Não tem dinheiro por onde? Vou a pé, aleluia, glória a Deus. Pelo menos eu faço uma caminhada para emagrecer um pouquinho, é uma coisa boa. Mas está muito quente. Mas quente está no inferno, meu irmão. Ou assim mesmo, tal. Está chovendo, está alagando a rua. Pior foi no dilúvio. E Deus salvou Noé. Não vai me salvar de uma chuvinha vagabunda dessa aí. Eu vou para o culto da igreja. Ou vocês acham que eu estou falando alguma bobagem? Então, quando Deus não vê uma atitude dessa, Deus diz: rapaz, olha, eu disciplino quem eu amo. Se conserta. Muda o teu pensamento. Muda a tua atitude. Se envolva com a minha obra. Tenha compromisso comigo. Olha, eu estou à porta e bato, hein? Se você não der ouvidos, a coisa vai ficar preta pro teu lado. E eu termino dizendo: quem tem ouvidos, que ouça o que o Senhor falou com a igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé agora. Fique de pé em nome de Jesus.